Olá, alunos do sexto ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre o sistema locomotor. Bom, para a gente começar falando do sistema locomotor, a gente tem que entender que ele é formado por dois sistemas que juntos vão formar o sistema locomotor, que é o sistema muscular, que forma os músculos, e o sistema esquelético, que forma os ossos. Esses dois sistemas juntos, eles vão ter funções vitais para o corpo, como a sustentação e a movimentação do corpo. Vamos falar de cada um agora separadamente. Bom, como a gente já viu, o sistema muscular ele é composto por diversos músculos. Nosso corpo tem cerca de 600 músculos, certo? Dividido em toda a sua extensão. Eles são formados, por fibras musculares que são denominadas de miócitos, como nós podemos ver na imagem ao lado. Esses miócitos também podem ter proteínas que vão auxiliar na sua movimentação, ou seja, na contração muscular. Essas proteínas são actina e miosina, que são denominadas de miofibrilas. A função do sistema muscular é justamente dar uma estabilidade ao corpo, auxiliar na produção dos movimentos, regular a temperatura corporal, preencher o corpo, dando sustentação ao corpo e auxiliar no fluxo sanguíneo. Bom, nós temos 3 tipos de músculo, que a gente já tinha visto quando estava estudando a parte dos tecidos, que é o músculo estriado esquelético, que vai ser a grande parte de tecido muscular que nós vamos ter. A contração dele é voluntária, porque ele precisa das informações do cérebro para poder funcionar. Ele vai estar localizado entre os ossos, porque ele vai fazer essa conexão entre os ossos e as cartilagens. E a função é auxiliar no movimento. Já o músculo estriado cardíaco, a contração é involuntária. Então, ele não precisa que o cérebro mande estímulos para que ele funcione. E ele está localizado no miocárdio, que é o músculo cardíaco. E a função dele é auxiliar nos batimentos cardíacos. Então, o músculo estriado cardíaco ele está localizado exclusivamente no coração. Já o músculo liso, a contração também é involuntária, Então, não precisa de você ficar mandando para que ele aconteça, ele acontece involuntariamente. Ele se localiza em estruturas ocas do corpo, como o estômago, a bexiga, o útero, o intestino, na pele e nos vasos sanguíneos. Mas por que nessas estruturas? Porque eles precisam ter uma certa movimentação para que no estômago tenha o peristaltismo para a digestão, na bexiga tem um movimento para eliminar a urina, no útero para eliminar os óvulos, no intestino para eliminar as fezes, na pele também e nos vasos sanguíneos para circular o sangue. Então, a função do músculo liso é auxiliar na movimentação dos órgãos internos. Agora vamos para a parte da contração muscular. Como é que acontece? A contração muscular ela é um conjunto de eventos que vão fazer com que a actina deslize sobre a miosina, que foi o que a gente viu que são 2 miofibrilas, que são proteínas que vão auxiliar nessa contração muscular. Mas para que essa minha contração muscular ocorra, ela vai precisar tanto de cálcio como de ATP. ATP é a energia, que é a adenosina trifosfato. Então, para o meu músculo poder se contrair, ele precisa desses compostos que eu estou falando para você. Então, além da actina e da miosina, ele precisa de ATP e cálcio. Aqui no GIF vocês estão vendo, Vai chegar a molécula de ATP, quando se juntar o cálcio, aí esse meu músculo vai se locomovendo, Vai tendo esse deslizamento. Quando a gente faz alguma atividade em excesso, nós podemos ter a famosa fadiga muscular. O que é isso? É quando tem pouco oxigênio para o meu músculo funcionar. E aí, o que é que acontece? Quando eu tenho pouco oxigênio, eu começo a ter uma respiração diferente, no meu músculo. Então, passa de ser uma respiração aeróbia na presença de oxigênio e passa a fazer fermentação lática. Então, é normal que quando você tem essa fadiga muscular, você tem uma coisa denominada de cãibra. Então, naquele local começa a ser produzido ácido lático e o ácido lático vai dar essa sensação de dor, tá bom?
Agora vamos para o sistema esquelético. O sistema esquelético ele é formado tanto pelos ossos quanto pelas cartilagens. Além disso, nós também temos os ligamentos e os tendões que vão fazer a articulação entre os ossos e a junção aí entre as cartilagens. A função do sistema esquelético é justamente sustentação e proteção. Os ossos nada mais são do que estruturas rígidas, que são unidas por juntas ou também denominadas de articulações, tá? A função dos ossos, ela vai além da sustentação do corpo, né? Ele também protege os órgãos vitais, como o pulmão, o coração. Ele atua também como reserva de cálcio e produz elementos sanguíneos, como as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E aí os meus ossos, eles podem ser classificados em 3 tipos. Ossos longos, quando as dimensões são diferentes, então altura, largura e comprimento são diferentes. Ossos curtos, quando as dimensões são semelhantes ou iguais, então altura, largura e comprimento são bem próximos. Ossos planos, quando são mais achatados. E ossos irregulares, quando eles não têm um padrão nem de altura, nem de largura, nem de comprimento, certo? Falando agora das articulações, as articulações nada mais são do que encontros entre duas ou mais extremidades ósseas, ou seja, entre ossos. E aí nós temos 3 tipos de articulação. As articulações móveis, que são aquelas que fazem amplos movimentos, tá bom? Como no caso aí do nosso ombro, então eu consigo mexer o meu ombro em fazer vários movimentos distintos nele. Então quer dizer que aqui no meu ombro eu tenho uma articulação móvel. Já uma articulação semimóvel é quando eu tenho movimentos limitados, no caso das nossas vértebras da coluna vertebral. Então, ela só consegue se movimentar para um lado e para o outro. Então, você não consegue girá-la, né, mais do que essa posição. E as imóveis é quando eu não tenho movimentos, que é no caso do meu crânio, né? Eu tenho articulações entre os pedacinhos do meu crânio, né, que são soldadas ao longo da vida. E aí, eu não tenho esse movimento. E aí, para terminar, nós temos o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial, ele é o principal eixo de sustentação do nosso corpo. Ele é formado pelo crânio, pela caixa torácica e pela coluna vertebral. A função dele é basicamente proteger o sistema nervoso central e também alguns órgãos vitais, né? Principalmente na região torácica. Já o esqueleto apendicular, ele vai formar os nossos membros, tanto superiores como inferiores. E eles são responsáveis pela movimentação e sustentação do nosso corpo. Com relação às doenças que afetam o meu sistema locomotor, nós temos as fraturas, que são rompimentos dos ossos, né? Essa minha fratura ela pode ser exposta ou fechada. Exposta quando eu tenho o extravasamento do osso através da pele e fechada quando o osso quebra, mas não rompe a pele. Nós temos também as contraturas, que são o quê? Quando o músculo faz uma contração de maneira incorreta e aí ele não retorna ao seu estado inicial de relaxamento. Então, você fazer um movimento errado e aí o seu músculo não voltar ao normal, a gente chama de contratura. Já as distensões é quando o músculo ou o tendão, né, tem um esforço tão grande que acaba rompendo as fibras, né, as fibras musculares, causando assim inflamações. Então, ela acaba rompendo os miócitos, né, e aí causando inflamações locais. Já o estiramento muscular é quando eu alongo excessivamente o meu músculo, né, fazendo com que ele sofra esse alongamento e aí cause o estiramento. E aí nós também temos doenças causadas pela má postura, que é a lordose, a escoliose e a cifose, que vão ser o quê? Desvios na coluna, né? Ou desvios laterais, no caso da lordose, ou os desvios de postura, no caso da lordose e da cifose, e desvio lateral, no caso da escoliose. Bom, vou deixar uma atividade para vocês, da página 215 a 217, né? Então, era isso que eu tinha para passar com relação ao sistema locomotor. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Agora, gente, vamos começar a aula 19. Vamos falar sobre o sistema sensorial. Bom, o sistema sensorial, ele tem função de perceber o meio ao seu redor.
Esse meio ele é percebido pela ação dos receptores. Então, os receptores vão captar os estímulos do meio e mandar sinais para o sistema nervoso, certo? Quem é que vai fazer isso? Os meus órgãos do sentido. Eles vão identificar os fatores ambientais e passar para o nosso corpo. Os órgãos do sentido que eu tenho é a visão, que vai ser captada pelos receptores, que são os olhos, a audição, que vai ser captada pelas orelhas, o olfato, que vai ser captado pelas narinas, o paladar, que vai ser captado pela língua, e o tato, que vai ser captado pela pele. Assim, nós temos os 5 órgãos do sentido. Bom, vamos falar de cada um. Primeiro é a visão. A visão é porque nós temos a capacidade de enxergar tudo que está à nossa volta. Como eu já falei para vocês, o principal receptor da visão são os olhos. Nós temos o globo ocular, que é o nosso olho como um todo, que a função dele é receber os estímulos luminosos e assim converter em impulsos nervosos, né? Para que seja formada a imagem. O meu olho ele é formado exclusivamente por 3 membranas, que é a esclera, a coroide e a retina. Todos 3 vão desempenhar funções para a produção da nossa visão. No meu olho, nós temos meios de refração também, que é o que vai auxiliar na formação da imagem, que é a córnea, o humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo. Então, tudo isso vai auxiliar na formação da imagem, então, para a gente conseguir enxergar. Fora isso, nós vamos também ter o nervo óptico, a pupila, a íris, a lente, a conjuntiva. Então, todos esses fatores vão auxiliar na nossa visão. Bom, nós temos alguns problemas que podem afetar a nossa visão, que é a catarata, que é quando nós temos uma opacidade na lente natural do olho. Então, como nós podemos ver na primeira imagem aqui ao lado, né, tendo uma branquidão, né, um esbranquiçamento da lente do olho. A conjuntivite, que é uma inflamação ou uma irritação na membrana conjuntiva, ou seja, na parte branca do nosso olho, né? E isso vai fazer com que ela fique bem irritada, como vocês estão vendo aqui. Nós também temos a miopia, que é uma dificuldade de enxergar as coisas distantes. Então, para isso, nós temos tratamentos tanto com óculos como lentes corretivas. Nós temos também a hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar coisas próximas. Então, você tem dificuldade de ler livros. Então, coisas que estejam bem próximas a você, você tem dificuldade de enxergar. Isso também pode ser corrigido, tanto com o uso de óculos como de lente corretiva. E, em alguns casos, até mesmo cirurgia. E nós temos o astigmatismo, que é quando a córnea ela se torna um pouco irregular, fazendo com que você enxergue as imagens meio borradas, principalmente quando tem excesso de luminosidade. Então, o astigmatismo também é corrigido por uso de óculos ou lentes corretivas, certo? Então, essas são as doenças que afetam a nossa visão. Vamos agora para o nosso olfato. O olfato ele tem função de sentir o cheiro, né, o odor das coisas. O principal meio de captar o cheiro é pela cavidade nasal, ou seja, o nariz. No meu nariz, eu vou ter uma coisa denominada epitélio olfativo, né? Como vocês estão vendo aqui na imagem, ó, ele está marcadinho aqui, que é como se fosse receptores para o cheiro. Então, no meu epitélio olfativo, eu vou ter quimiorreceptores que vão captar esse cheiro e mandar os estímulos até o meu cérebro, certo? E aí eu vou saber se aquele cheiro é bom ou se aquele cheiro é ruim. Em alguns casos, a pessoa pode sofrer de anosmia, que é uma inflamação nesse meu epitélio olfativo, fazendo que você perca a capacidade de sentir o cheiro temporariamente, né? Daí quando você tem uma inflamação nesse epitélio. Vamos falar agora da audição. A audição, ela é captada pelo meu ouvido, ou seja, pela minha orelha. A minha orelha, ela se divide em 3 partes, que é a orelha externa, a média e a interna, né? O que é que vai acontecer? Aqui na imagem, nós podemos ver a orelha externa. A orelha externa, nós temos o pavilhão auricular, que é onde o som vai entrar, o canal auditivo, que é por onde esse som vai percorrer, e o tímpano ou membrana tipânica, que é o que vai fazer a barreira aqui, né? Então, só vai passar pelo meu tímpano as vibrações sonoras. Na minha orelha média, eu vou ter, né,
o matelo, a bigorna e o estribo, que são os menores ossos do nosso corpo, e vou ter a minha tuba auditiva, que vai ser responsável por captar esse som, né, essas vibrações e transformar em sons. E lá na minha orelha interna, eu vou ter os canais semicirculares, o nervo auditivo e a cóclea, que é o que vai mandar esse som que foi captado lá para o meu cérebro, para mim conseguir identificar aquele barulho ou uma pessoa falando, certo? Algumas doenças também podem afetar a audição, que no caso é a otite, que é uma inflamação por acúmulos de líquidos, né? Ali, normalmente na orelha média. E nós temos também a labirintite, que é uma inflamação no meu ouvido interno, nos nervos. Todas duas têm tratamento, né? Então você pode se curar no caso da otite e na labirintite você ter uma vida normal, certo? Fazendo o tratamento correto. Vamos agora para o paladar. O paladar, ele é sentido pela língua. Na minha língua eu tenho as papilas gustatórias, que vão ser responsáveis por identificar o sabor das coisas. Cada cantinho da minha língua vai identificar um sabor diferente, que na imagem ao lado nós podemos identificar. Na parte mais interna da língua, nós identificamos o sabor amargo. Nas partes mais laterais superiores, nós identificamos o sabor azedo. Na parte lateral inferior, nós identificamos o sabor salgado. Na ponta da língua, nós identificamos o sabor doce e no meio o sabor umami, certo? Que é aquilo que você gosta, né? E não sabe identificar bem o sabor. E aí, o último, né, órgão do sentido, que é o tato, que ele vai ser sentido pela pele. Na minha pele, eu vou ter vários corpúsculos que vão ser responsáveis por identificar o frio, o calor, a vibração. Então, como a gente viu, a minha pele ela é formada pela epiderme, que é a parte mais externa, e a derme. E lá no finalzinho, nós vamos ter as telas subcutâneas, que é onde nós vamos ter a gordura, certo? Na minha pele, eu vou ter os corpúsculos, como eu falei para você, como os corpúsculos de Menzel, de Pacini, de Ruffini. Vai ser responsável pelo calor, pelo frio, pelas vibrações, movimentações na pele. Então, eles vão captar esses estímulos e mandar através dos nervos para o cérebro, certo? Bom, agora eu vou deixar uma atividade para vocês, que é da página 236 a 239. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para todos. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.